assunto. Então, por isso é uma intervenção psicossocial também, nesse sentido de produzir significações, mas também produzir um campo de reflexão sobre essas significações socialmente construídas. Então, uma técnica de análise e ação psicossocial, que articula a fotografia como meio de tornar visíveis realidades sociais problemáticas. No campo também nesse campo da injustiça, da desigualdade social. Pode perguntar, pode falar. Oi, professora, é só para verificar se você quer abrir para perguntas ou se a gente segue, né? E aí as pessoas vão fazendo no chat, qual a melhor maneira, né? Lembrando da questão do nosso horário, que é até às 16 aproximadamente, né? Então, só para pontuar isso e ver como você prefere também. Tá, então eu posso encerrar aqui, já está encerrando essa parte da fotointervenção e aí a gente abre para perguntas, pode ser? Tá bem, obrigada. Então, vou rapidamente, eu tenho muitas imagens aqui, mas a gente pode, vai passando rapidinho só essa parte da fotointervenção. Então, ela tem essa dimensão de provocar a articulação entre o que um indivíduo pensa e o que coletivamente se pensa sobre determinado assunto. Então, ela questiona uma situação problemática e aí ela pergunta para as pessoas o que elas pensam e que elas registrem sobre esse assunto. E depois ela faz, então, uma discussão coletiva. Então, ela trabalha geralmente com grupos de 5 pessoas, né? E aí, ela pergunta, ela pede que as pessoas expressem o seu significado individual. Tá bom, Fábio, até mais. A técnica dela consiste em que as pessoas primeiro façam, tem 2 partes, né, no protocolo que ela apresenta. Uma primeira parte, que é uma tarefa individual de registro fotográfico, cada pessoa registra um número específico de fotos. Os projetos dela variam, né, tem projetos que eram 27, 24, na época das câmeras descartáveis, depois ela pede 12, geralmente 12 fotos. Então, um tema que ela trabalha muito é, por exemplo, a desigualdade de gênero. Então, ela pergunta para que as pessoas se fotografem, vão para casa, né, ela dá um período de 7 dias de tarefa, as pessoas fazem essa elaboração em casa, essa série de fotografias a partir desse tema. Então, de desigualdade de gênero, expressarem situações de igualdade e desigualdade. Então, ela dá uma série de consignas para as pessoas. E aí as pessoas, ou as consignas que ela também propõe, ou as pessoas que, se elas registrarem terceiras pessoas, elas precisam pedir autorização, ou ela pede que elas não registrem outras pessoas, né, para evitar questões éticas em relação ao uso da imagem. Primeira parte, depois ainda nessa tarefa individual, as fotos não precisam ter pessoas, elas podem ter, mas não precisam. As fotos podem ser de cenas que a pessoa cria ou de situações espontâneas, cenas espontâneas. Elas são depois impressas em papel ela também pode pedir para que as pessoas tragam registros escritos, ou títulos, ou registros escritos sobre o significado daquela fotografia. Na segunda parte, ela faz, então, um momento de encontro do grupo, em que as pessoas expõem as suas fotos, se espalha numa mesa, nessas fotografias, nesses microgrupos. Se é um grupo maior, ela divide em microgrupos. As pessoas explicam as fotos, e dessas fotos, dessas explicações, o grupo dialoga e escolhe um outro número de fotografias. Vamos supor que fossem 5 pessoas, cada uma tirou 10, esse grupo, então, vai ter que escolher, dentre essas 50 fotografias, 10 que vão representar o que eles acham que representam melhor a situação que está sendo discutida. Depois desse período de discussão, eles, então, fazem também uma história a partir desse tema elaborado pelas fotos, tá? E as pessoas, então, eles apresentam essas histórias que eles elaboraram, então, uma segunda produção, né, uma terceira produção de significados. E no final da discussão, o questionamento que eles precisam responder é: diante dessa situação, o que pode ser feito? E aí o grupo precisa debater e pensar nas soluções para aquela problemática.
E aí as pessoas também fazem outros registros escritos, tá? Então, um exemplo aqui bem rapidamente, né, do que de uma pesquisa que ela fez com mulheres migrantes, e ela perguntou o que significa ser mulher migrante e o que significa violência e o que significa sair da violência. Tá? E ela fez esse estudo especificamente, ela só fez com uma pessoa, né? Ela não fez com um grupo. Então, para mostrar que também esse tipo de técnica pode ser remanejado, enfim, a partir do número de participantes que vocês definirem. Mas ela aqui nem trabalhou com um grupo, ela trabalhou com um indivíduo só. Então, para ter umas fotografias só rapidamente, não trouxe todas não, só. Então, aqui, por exemplo, a pessoa bateu a foto de uma árvore. A princípio, quando a gente olha só a árvore, sem a explicação do significado que essa árvore tem para essa pessoa, a gente não chega a essa constatação para que a pessoa vai falar. Claro, se a gente sabe que ela é uma mulher migrante, que ela tem que bater foto sobre um determinado tema, talvez a gente chegue e se aproxime mais, né? Então, ela vai falar que ela viu essa árvore e pensou na experiência da migração como experiência de desenraizamento. Uma árvore caída, desenraizada, embora seja muito grande, não tem mais raízes, foi arrancada. Aí nessa fotografia 2, ela fala da tristeza vivenciada na luta migratória. E essa tristeza ela expressa pela uma imagem de uma estátua que está lá no fundo, de uma mulher que está com a cabeça abaixo, assim, ela pensa nessa ideia de submissão, de humildade, de que ela não está numa posição que ela gostaria de estar. Então, as interpretações que a pessoa vai fazendo, né? Aqui ela cria, né, nessa foto 5, ela cria uma cena, ela pede para que um homem coloque sua mão e retire, então, o isolamento gerado pela violência, aí já é uma situação de violência, né? O abusador te arranca, te separa das suas raízes. Então, ela viu uma cena natural, né, de um contexto natural, e ela interferiu nessa cena para criar uma situação que explicasse o sentimento que ela tem, o significado que ela dá. Então, para vocês verem como é interessante e rico de significados, né, a expressão, o uso da narrativa e do uso da narrativa visual também, para expressar isso que o sujeito sente, pensa, enfim. Na outra foto tem uma cobra embaixo, aí naquela sombra tem uma cobra pequenininha, então ela vai falar do inferno da violência, como essa cobra foi uma cena espontânea que ela registrou, mas que ela traz um outro significado, né? Ela passa a olhar essa cobra como o homem que agride, que ele é uma cobra, que quanto menos você espera, ele te ataca. Aqui já é um compilado, né? Eu nem trouxe todas as imagens, mas para vocês terem uma ideia das escolhas, então, do que ela escolheu, não sei quantas fotografias ela tinha, se era 20, não lembro mais. Ela escolhe 9, e aí ela vai produzir, então, um conto depois, a partir dessa escolha das narrativas. E aqui também tem os aspectos positivos também nessas imagens. Tem a hora do que ela pensa do futuro, de como ela consegue sair da situação de violência. Então, eu só trouxe algumas para elucidar alguns, só para dar um exemplo, né? Mas o projeto é bem mais amplo, né? A ideia é bem mais ampla. Bem, eu vou encerrar por aqui, porque eu falei demais, e eu quero ouvi-los também, quero interagir com vocês. Então, eu vou dar uma pausa aqui, vocês agora fiquem à vontade, vocês querem fazer perguntas ou falar alguma coisa. Deixa eu ver o chat. Isabel colocou aqui excelente, né? E aí a gente vai pedindo que quem quiser comentar, use esse recurso de levantar a mão, que aí fica mais fácil da gente verificar as inscrições para fala, tá bom? Tá. Eu vi que o Nicolas levantou, não sei se foi sem querer, que baixou rapidamente. Não. Enquanto as pessoas se animam aí, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, Lilian, a colaboração aí com a atividade, né? Acho que o que você traz é bastante rico, assim, como ferramenta para pesquisa, né? E deu para pensar
assim, várias questões em relação ao trabalho que a gente fez, inclusive o último, nós temos muitas fotos, assim, acho que caberia vários trabalhos, né, com esse material. E eu lembrei de uma dissertação que eu orientei numa escola de educação infantil, onde a gente utilizou a fotografia, e aí nós demos máquinas para as crianças fotografarem o que elas mais gostavam na escola. E muitas delas fotografaram seus próprios rostos, né? Mas, assim, foi bem interessante. Depois a gente fazia uma roda, e uma fotógrafa profissional foi e fez um trabalho com essa Pignoli, e fez lá o laboratório na própria escola, as crianças revelaram as fotos. Foi muito legal esse momento onde elas interpretaram as fotos, né? Foi bastante rico o processo, e também uma coisa que eu gostei muito foi o fato das crianças sentirem o protagonismo delas, né? Assim, eu pude fazer alguma coisa, porque elas falavam, a gente ouve tanto não, não pode isso, vai quebrar aquilo, e de repente a gente tem uma máquina na mão, e também até denúncias, né, sobre a escola, o autoritarismo da gestão daquela escola, né? E eram crianças de 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, né? Foi assim, a fotografia abriu uma possibilidade de conversa com as crianças, né? E de aprofundamento até da compreensão da escola, do que era a escola para elas, que a gente não conseguiria sem essa estratégia de aproximação. Mas, né, assim, pensar sobre isso faz enxergar, né, a potência desse recurso. Sim, Iolete, e é justamente isso, assim, a arte, né, ou seja, a fotografia ou qualquer outra mediação, né, ela tem esse poder, principalmente por esse recurso da expressividade, da expressão, né, e como eles se colocam nessa dimensão de autoria, né, de produzir alguma coisa, é muito legal. Assim, a gente tem trabalhado agora com os adolescentes, né, nem vai dar tempo de explicar um pouco do projeto, que a gente está trabalhando, mas o que a gente sente é justamente isso, assim, como eles gostam, eles se sentem, e eles têm muito a dizer, e a gente não escuta eles, né? Principalmente nesses contextos institucionais formais, em que o saber as crianças não, né? Principalmente as crianças, os adolescentes também, as opiniões deles não são técnicas, não são, então eles não podem opinar. Me lembro que o primeiro projeto que eu trabalhei também foi sobre gestão participativa em escolas, e a gente usou fotografia ainda das câmeras digitais, e aí o mais interessante foram os alunos. O que eles registravam eram as professoras, enfim, o que eles registraram as moças da cozinha, como eles tinham uma relação de proximidade muito grande, como elas tratavam eles muito bem, eles foram lá e fotografaram elas. E também denúncias, assim, o tempo inteiro mostrando a biblioteca que não estava operante, a quadra que não tinha cobertura. Então, assim, muitas outras coisas, assim, que a escola poderia ouvi-los, né, e algumas coisas eram passíveis de melhoria, às vezes até a coisa do lanche, que eles reclamam muito, né, e o lanche não tem uma possibilidade de escolha, porque às vezes é planejado por uma nutricionista, mas mesmo assim, ainda que tenha lá um elemento técnico que precisa ser considerado, né, uma criança não pode definir toda a sua alimentação, porque ela não sabe, né, da noção do que é necessário, da diversidade de alimentos, né, das vitaminas, etc., que são necessárias. Mas ainda assim, você consegue acatar alguns gostos, ou criar o dia uma vez por mês, algum dia em que as crianças escolhem um cardápio. Então, há possibilidade de pensar nisso, né? E esse uso dessas formas de expressão, a gente tem também sentido isso, assim, como elas mudam o sentido realmente do protagonismo e da dimensão da autoria, né? Eu me sinto autor, a pessoa se sente autor mesmo, e isso até tem uma repercussão ética, que eu acabei não falando, né? Que por exemplo, no campo da ética da pesquisa, os sujeitos, a gente deve evitar identificá-los, né? A gente precisa resguardar o sigilo dos nomes, mas no caso em que você coloca as pessoas como autoras das imagens,
aí a gente recai numa contradição, assim, porque as pessoas querem que seus nomes apareçam, né? Elas querem e a gente também, né, pensa, nossa, a imagem foi produzida pela fulana, né? Então, aí a gente tem que repensar essa questão do sigilo, né? Agora, com a 510, isso já era possível. Mas como a gente tem um retrocesso agora no campo da ética, né? Que as ciências da saúde se impuseram novamente, a gente acabou perdendo, me parece, essa coisa, né? Tá mais complexo um pouco isso de novo. Mas também é uma discussão que tem que ser feita o tempo inteiro com as pessoas, né? Nesse sentido, que algumas trazem essa positividade. Em outros casos também podem ter efeitos negativos, né? Uma imagem que ela produz pode, então, nesse sentido, a conversa constante com eles, né? O tempo inteiro. Legal. Giovana. Olá, boa tarde. Primeiro agradecer que foi muito enriquecedor tudo que você falou. E aí eu fiquei com uma dúvida, se esse método tem alguma restrição, um público que é mais indicado, um público que é menos indicado de ser aplicado, e algumas indicações de textos para que eu possa ler a respeito também, se você puder. Então, não tem contraindicação, não. Só, assim, no campo da ética, o que vai ser mais o cuidado que a gente vai ter são tanto as questões de públicos mais vulnerabilizados, né? Tem públicos que você vai precisar de algum tipo de autorização que não são só dos pais, ou, né? Então, nesse caso de crianças e adolescentes, tem que ter o termo de assentimento delas, mas o termo de consentimento dos pais. No caso de crianças em situação de abrigo, por exemplo, há uma restrição de produção de imagens, então tudo isso tem que ser negociado judicialmente, nem sei, acho que a Iolete até poderia, não trabalhei assim com crianças em situação de abrigo, né, eu acho que nesse caso talvez teria mais restrição. Com populações indígenas também, a gente precisa ter o cuidado dos projetos serem enviados para a CONEP, né, não são só os comitês de ética locais que podem dar esse aval, então tem isso também. E no caso do uso de fotografia, a gente, além do comitê de ética, né, do termo de consentimento, a gente tem que ter um termo de uso da imagem, que é separado, que a pessoa permite que você utilize ou que você reproduza essa imagem. E aí você precisa dizer se vai ser em amplo, né, uma publicização ampla, se vai ser uma publicização só em meios acadêmicos. E também, no caso, se elas são as produtoras da imagem, tem que ter o direito autoral, né, implicado também. Então, nesse termo tem que constar isso, melhor que a gente se resguardar, né. Principalmente que no nosso caso, né, a gente nunca trabalha com comercialização, né, não desconheço alguém que, só quando for artistas, alguém até tem nós entrevistamos a Marcela, conversamos com a Marcela Bonfim, que é uma fotógrafa de lá, acabou que ela também é contra essa coisa da comercialização, mas ela acabou sendo, uma das fotografias dela queriam comprar, e aí ela negociou com a pessoa que ela fotografou e ela dividiu. No nosso caso de pesquisador, isso não acontece, né? Nós não tendemos a comercializar, então esse direito autoral é mais nesse sentido de que a pessoa tenha esse conhecimento, que a gente não vai vender, porque às vezes a pessoa acha que a gente ganha dinheiro vendendo livro, né? E os nossos livros, eles não têm esse apelo de lucro, né? A gente nunca, mesmo que a gente venda livros, a gente não tem lucro sobre eles, então só isso que precisa estar bem negociado. E de indicações de leitura, no final do slide eu trouxe alguns, mas eu posso passar, tem esses da fotointervenção, que é da Eleonor Canteira, eu posso compartilhar, não sei se vocês querem que eu compartilhe um drive, tem inúmeros livros, assim, são os livros que a gente lê também no projeto, tem o do Bars, né, A Câmara Escura, tem a Susan Sontag, que é sobre a fotografia, isso em geral, e aí os de pesquisa, especificamente, aí a gente tem esse handbook em inglês, os da Canteiro são em espanhol, e aí vão ter outras, tem o grupo da Andréa Zanella, que também trabalha com fotografia, tem algumas dissertações também que podem ser indicadas. Aí eu posso organizar, deixa eu achar aqui, deixa eu colocar no último slide, que vocês já podem dando uma olhadinha. Ops. O que eu fiz aqui? Aparece para vocês? Tá aparecendo.
Parece, mas não dá para ler. Ah, tá pequeno, né? Tá, eu posso copiar isso aqui no chat agora. Deixa eu fazer isso. Vou copiar essas referências no chat. E aí, As que estão uma aqui. sugestão, professora, eu posso criar uma pasta do minicurso e aí a gente coloca Pode. o seu slide e outros Perfeito. PDFs, você me encaminha, eu crio pelo Ladu e a gente envia por e-mail para as pessoas inscritas, pode ser? Perfeito, perfeito. Eu coloco sim. Tem muito material, tem muita coisa para ser lida. No campo da etnografia também tem muita coisa legal, mas eu compartilho com certeza. Alguém mais que eu não vi? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. A gente tem algumas parabenizações aqui no chat. A Fabiana escreveu parabéns pela sua exposição, bem esclarecedora sua fala. Fábio colocou obrigado, Líria, muito aprendizado hoje à tarde. A Rosemary Alves colocou muito bom o livro que a professora Iolete falou. A Voz e a Vez da Infância é o título, que me ajudou bastante no projeto de mestrado. A Jéssica colocou aqui que foi ótimo. A gente ainda tem um tempo aí para, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário. Silvia aí. Oi, já posso usar? Estão me ouvindo? Oi, Silviane, pode falar. Oi, que bom. Obrigada pela aula aí. A gente tem usado muito a fotografia como um complemento das narrativas, né? E aí acaba que a gente não analisa a foto em si, nem na semiologia da foto, nada, e simplesmente analisa como indicador de uma narrativa e a função dele lá, quando faz análise microgenética do discurso, a gente pega e vê como que a foto aparece nessa narrativa, né, as polifonias, enfim. Aí eu queria saber, a primeira pergunta é essa, como que vocês fazem na análise, se é igual a gente, se vocês têm algum outro interesse, já que vocês também mexem com arte, né? Uma outra coisa, assim, que eu fico pensando em termos do PROCAD, não é que acaba que a gente vai para essas comunidades e a gente registra as narrativas, os grupos locais, e a gente está se aproximando muito da história oral, né? Então, a gente acaba fazendo história contemporânea também, sem saber que está fazendo, né? Achando que é só a psicologia. E aí é um problema, não é? Porque a gente não tem, tipo, sei lá, talvez a gente tivesse que pensar como grupo, né? Como que a gente faz um arquivo de memória viva dessas narrativas e, como você disse, começa a colocar isso no comitê de ética para que as pessoas autorizem que essas vozes fiquem registradas, né? Não sei, fico me perguntando isso, né? Como é que a gente faz história oral, mas perde todos os dados, né? Acaba utilizando para as nossas pesquisas e isso não fica guardado em algum tipo de lugar, não é? Que seria algo ou relacionado a algum museu vivo da memória aí, eu não sei se tem na Amazônia, ou aqui, né, nós temos o Museu Vivo da Memória, mas é a Memória Candanga, né? Então, não sei como que vocês têm pensado isso de alguma forma, porque a gente está em campo e está fazendo todos esses registros que eles chamam de memória imaterial, de material não tem nada, mas enfim, chama memória imaterial, acaba se aproximando da história oral e registrando mudanças de crenças e valores, mas os dados se perdem, né? Vocês têm pensado sobre isso? Então, Silviane, oi, que bom
te ouvir, saudades. Bem, então, sobre a primeira pergunta, né, eu acho que a gente também acaba não indo muito para o campo da semiologia da imagem ainda, né? A gente também está aprendendo a usar a técnica e pensando em como produzir isso no sentido do produto de análise, né? Então, acaba que a gente também trabalha mais com a narrativa, né, com a vinculação dos significados e sentidos que a pessoa narra sobre a foto também. Então, acaba que vai mais por esse campo aí. No caso da segunda pergunta, também é uma questão que sempre me ocorre, assim, tem me ocorrido nas pesquisas, que eu tenho feito registros, acaba que elas são exatamente isso, registros de uma história, de uma memória, e a gente está deixando anônimo os sujeitos, né, que são os que constroem essa história, né, ou que pensam sobre essa história, enfim. O que eu tenho feito nos meus projetos é colocar que eu vou negociar com as pessoas se elas querem ou não que os nomes sejam mantidos em sigilo. E eu tenho uma preocupação que muito, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz com coletivos aqui, não tinha fotografia envolvida, mas era o registro da organização dos coletivos de arte e cultura aqui de Porto Velho. E aí eu ficava na dúvida, eles querem expor, como é que eu vou dizer uma coisa? Você vai explicando também, que você explica, você não tem como esconder completamente, senão você não descaracteriza, você precisa caracterizar. Ao caracterizar o grupo, você necessariamente também, quem conhece, as pessoas locais podem identificar, então fica assim meio... Por outro lado, a preocupação nesse caso era com os movimentos sociais, era um contexto bem hostil, né, de perseguição aos líderes. Então, tudo isso eu conversava com as pessoas. Olha, nesse contexto de violência, isso traz algum risco para você, essa exposição? E aí eu ia conversando, a maioria deles, eles quiseram que fossem registrados os nomes, ainda mais quando a gente trabalha com artistas, que já tem esse produto. Os próprios movimentos sociais, eu tenho acompanhado, eles já estão nas redes sociais, as pessoas se manifestam, enfim, se identificam, né, pessoalmente. Então, a gente vai negociando também, claro, que dependendo do tipo de movimento, dependendo do que a gente está tratando. Agora, com crianças, eu acho que há uma complexidade maior, né? A gente tem que tomar esse cuidado, assim, né? Porque o que é que a gente vai expor de uma criança, né? Também a decisão que a pessoa toma hoje sobre a exposição de uma fotografia pode não ser a que ela vai querer futuramente também. Isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, aquele documentário Pro Dia Nascer Feliz, que é muito bom, que faz a análise do ensino médio, né, dos jovens no ensino médio, na entrada do ingresso para o ensino superior, nas diferentes classes sociais. Tem uma série de pessoas ali que depois de um tempo, dada a exposição que o documentário teve, elas ficaram extremamente mal, assim, elas não imaginavam que o documentário teria essa repercussão, trouxe repercussões intensas, a pessoa se expôs demais, e aí ela não tinha mais o que ser feito. Claro que não houve, me parece, uma negociação muito boa nesse sentido da ética com as pessoas, né? Então, como é que a gente também vai tirar do ar, onde que a gente vai expor, né? Então, tudo isso a pessoa precisa estar ciente, que uma vez exposto também sai do nosso domínio em alguma medida, né? A partir do momento que eu publico um determinado assunto, eu já não posso mais voltar atrás numa decisão que a pessoa tomou, mas pode ser que traga implicações depois, né? Então, enfim, é raro isso acontecer no nosso caso, a gente tem sempre uma preocupação muito cuidadosa com as pessoas, geralmente, mas pode acontecer. Então, eu tenho caminhado muito nisso, até no caso das pesquisas que eu fiz com a escola, os adolescentes ficaram anônimos, eles tiraram as fotografias, ficaram anônimos, mas depois eu fiquei pensando, mas eu estava registrando sobre os bairros também, eu estava fazendo denúncias sobre as políticas públicas, eu tive que esconder os bairros, senão eu explicava qual era a escola, e aí as pessoas conseguiam identificar. Então, é bem controverso, né, esse assunto, mas eu tenho colocado isso. Só que me parece, não sei se eu fiz uma interpretação incorreta, que agora, com uma coisa de que caiu, meio que a resolução 510 está meio sob suspensão, com a nova forma que está sendo implicada a ética, eu acho que essa medida de não identificar os sujeitos caiu, né? Não sei, eu entendi isso, que agora você não pode mais identificar, que não pode negociar. Então, teve até uma crítica, as pessoas, né, os pesquisadores das ciências humanas fizeram uma carta, né, para
falar disso, mas é esse o cuidado, né, que a gente consegue ter. Eu sei lá, eu fico pensando na experiência daquela pessoa que escreveu lá o livrinho do Sage sobre narrativas de história de vida, não lembro, Atkinson, acho o nome. E ele, eu acho que é ele, não sei se é ela ou ele, mas enfim, criaram na universidade um centro de narrativas autobiográficas, não é? E aí as pessoas fazia igual essas pessoas que, quando a psicologia social e a história contemporânea trabalham juntas e vão para fazer, por exemplo, história das organizações. Então, quando há situações de perigo, ou situações de corrupção, que a pessoa participou ativamente de alguma manipulação, falsidade ideológica, essa coisa, a pessoa pode escolher que apenas parte da entrevista seja revelada em sua vida e que a entrevista toda seja revelada depois de um tempo, ou apaga, enfim. É terrível porque apaga a história, mas, ao mesmo tempo, a pessoa libera, né? Mas aí é numa situação mesmo em que está institucionalizado a guarda de todos esses dados maravilhosos que a gente tem, muito aprofundados, com pessoas muito generosas, né, como você disse, e ao mesmo tempo, isso não se perde, né, se torna memória, não é, para as futuras gerações, enfim, mesmo que sejam entrevistas narrativas desde a psicologia, né? Então, eu fico pensando assim, se a gente não teria que pensar, não é? Não de deixar na internet, que isso acaba se perdendo, pode deixar nas nuvens, mas o problema é também ver nas nossas instituições como que isso, aqui na UNB, se eu não me engano, uma seção de história, eu não lembro como que é o nome, é a história da UNB. Eles fazem história e entrevistam os professores da UNB, os estudantes, enfim. Mas, assim, talvez teríamos que pensar, né, para não perder esses dados, ainda mais são dados de indígenas, de pessoas que, né, pessoas de minoria, enfim, que quase não são registrados, não é? Aí eu fico pensando, você falou tanto de Paulo Freire, aí me lembrei, né, na entrevista lá para o Ricardo Couto, lá antiga, né, a Frei Beto, não sei o quê, que ele fala que a gente, quando vai trabalhar com as minorias, a gente não considera o que é importante para a gente, não é? Então, a gente acha que algumas coisas são muito importantes para a gente, que a gente tem que fazer de fato, e quando vai lidar com a minoria, não é bem assim, pode-se perder as coisas, então eu fico pensando na nossa responsabilidade ética também, em relação a isso, já que você trouxe muito bem essa questão, né? Mas valeu, obrigada. Bom te ver, bom te ver. Alguém está trabalhando com imagem, com fotografia nas suas dissertações agora, ou nesse momento ninguém? Nas suas teses aqui, não sei, nos seus PIBICs? Oi, Angélica. Oi, não estava aqui ouvindo, eu estou ouvindo e trabalhando no meu projeto ao mesmo tempo. E estava pensando, assim, trabalhar com fotografia é uma coisa que eu estou muito com vontade, né, de desenvolver. E aí eu lembrei, né, porque os primeiros PIBICs foi com você, né, então, assim, fui introduzida já nessa metodologia. E eu estou pensando, né, agora uma proposta de trabalhar com mulheres camponesas. E eu estou muito pensando, assim, uma proposta metodológica de sair um pouco dessa coisa mais tradicional, né, e a fotografia, a narrativa, né, ela está vindo muito como uma possibilidade de fazer essa metodologia, enfim. Eu estou bastante encantada com a sua apresentação. Bom lhe ver também.
Que bom, Angélica. A Angélica fez parte desse primeiro PIBIC que a gente foi nas escolas e nos em bairros. Oi, guerreira! Brava, guerreiraça, né, Angélica? E ela agora está no doutorado na USP. Que bom. Então tá, Angélica. Tomara que dê certo, que você siga com a fotografia aí. Vai ser ótimo. Você já conhece, né, o trabalho da pós-doc, da Regina, que tem Já. um documentário, né? Já conhece. Então, acho que se a gente ainda tem alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, senão a gente pode ir encaminhando para as considerações finais. Algum comentário? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode seguir para as considerações finais com a professora Lilian. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pelo convite da Iolete, né? Sempre bom estar junto, compartilhando coisas. Esse modelo é ruim, né? Assim, a gente não gosta, me sinto falando para as paredes, mas assim, também por outro lado, possibilita que a gente se encontre, né? Eu estou em Florianópolis agora e a gente está podendo falar aí com Rondônia, com a UNB, então também esse formato é bastante importante nesse sentido. Então, que bom poder compartilhar um pouquinho, foi gostoso, foi bom para mim também organizar as ideias, a gente vai trabalhando lá com os nossos alunos, mas não organiza assim na forma de um curso, foi bem legal fazer isso. Obrigada pela oportunidade e que a gente tenha mais encontros presenciais aí em breve. Obrigada, professora. Obrigada, Lilian. Eu ia pedir para a gente tirar uma foto antes de encerrar. Sim. Mas se quiser falar antes, professora, e depois a gente... Enquanto as pessoas abrem a câmera e se preparam aí para a foto, só convidar que daqui a pouco, às 18 horas, a gente vai fazer o lançamento de um livro, que foi... 18 Brasília, 17 Manaus, é isso, né? Que foi produzido a partir de uma disciplina com a professora Regina, da UNB. Então, todo mundo convidado. A gente divulgou o link lá no Instagram do Ladu. Lilian tem capítulo, Silviane também. Muita gente aqui tem texto nesse livro. Posso tirar? Cristine, né? Cristine também escreveu, né, Cristine? Com a gente. Cristine, isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui o registro. 1, 2, 3, valendo. Vou fazer mais um, tá? Só para garantir caso alguém não goste de alguma coisa. Fechou. Legal, gente. Valeu, gente. Obrigada, Lilian né? e Raesco aí pela Obrigada. É quinta-feira? A próxima? A próxima... Dia 30. A próxima a gente vai mudar a data, porque coincidiu com a aula inaugural aqui do nosso semestre. Mas a gente vai comunicar a vocês. Provavelmente vai ser dia 3 de setembro, a próxima. A próxima mas é dia aí 30, eu que não é da sou. professora Silviane. Aí, não, dia não. 22 vai ser cancelado. A sua tá certa, dia Silviane, 22 dia está 30. cancelado. Do dia 22 que a gente vai Então, mudar aí dia 30, né? Dia 30 tá tudo certinho. Mas é um tema pós-moderno, né? Não sei nem se... Se a Iolete inventa cada história. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Abraço. obrigada. Se tiver Valeu, algum problema com frequência, avisa a gente, tá? Tchauzinho. Estou com saudade. Vamos fazer uma reunião aí em Manaus, que eu quero comer peixe. Tchau. Tchau. Saudade. Tchau.